Boa noite, meus amados irmãos. Privilégio para nós, neste último domingo de 2020, podermos estar assim, adentrando mais uma vez o lar dos nossos queridos irmãos, para compartilhar uma porção da Palavra de Deus. Desta feita, o Senhor colocou em nossos corações, estamos pensando a respeito do tema Não Desperdice a Sua Vida. O texto que nos serve de base está no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 16. Nós estaremos lendo dos versículos 24 até o versículo 26. Repetindo, Mateus, capítulo 16, versículos 24 a 26. Nós estaremos assim então fazendo a leitura deste texto com os amados irmãos, com a amada igreja. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24 a 26. Assim nos diz a palavra de Deus. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Vamos elevar a Deus os nossos pensamentos em oração. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Jesus, pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor está nos concedendo neste dia, Senhor, neste último domingo, ó Pai, do ano de número 2020, de podermos estarmos compartilhando com a amada igreja uma porção da Tua Palavra. Nós te suplicamos encarecidamente, Santo Espírito de Deus, presente em nossos corações, presente em nossas vidas, que o Senhor possa estar falando, Senhor, através da explanação deste texto. Pai amado, tome, Senhor, minha voz, tome a minha vida neste exato momento e por instrumentalidade do Teu Santo Espírito, Senhor, possa estar aplicando, Jesus, em cada coração a palavra do Senhor, aplicando em cada vida, Senhor, a palavra do Senhor, conforme apraz, conforme queira, Senhor, a vontade soberana do Senhor. Colocamos mais uma vez a vida do anjo da Tua igreja em Tuas mãos. Abençoe a saúde do Teu servo, ó Pai. E no tempo do Senhor nós possamos vê-lo totalmente restaurado, Jesus, para a glória do Senhor. Para que juntos, ó Pai, continuemos essa celebração, este serviço de adoração a este Deus maravilhoso que és o Senhor, na comunidade local, pelo qual o Senhor nos escolheu para servir a este amado Deus que és o Senhor. Continue conosco, continue falando, Jesus, aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, estamos chegando ao final de mais um ano, e o tema que Deus colocou em nossos corações para pensar com a amada igreja é: não desperdice a sua vida. Se nós formos olhar para os acontecimentos que nortearam este ano de 2020, nós veremos que várias catástrofes aconteceram ao longo deste ano. Nós vimos aí quase surgindo mais uma guerra, ali logo no início do ano, ali nos protestos no Irã, onde aviões foram derrubados, vidas foram ceifadas. Diga de passagem, foram 176 pessoas que morreram ali naquele avião que foram derrubados no início do ano ali, naquele conflito, daqueles protestos que ocorreram no Irã. Queridos, nós vimos aí incêndios que alastraram várias partes ali da Austrália no início do ano, onde nós tivemos aí também 28 pessoas tendo as suas vidas ceifadas. Queridos, neste ano nós tivemos aí os fortes terremotos que foram registrados no Caribe e na Turquia, onde nós tivemos aí mais 4 pessoas que morreram. Queridos, neste ano também o nosso país ele foi afetado aí com as fortes chuvas, e nós vimos aí o que caos foi provocado aí na região aí de Minas Gerais. Muitas famílias destruídas, muitas pessoas perderam assim a sua vida.
E queridos, o que não dizer também do que acontecimento mais trágico que veio a acontecer neste ano, que é essa pandemia, onde nós temos em dados atuais, hoje, né, números de hoje, nós temos aí 80.361, 446 vidas que foram ceifadas. Queridos, somente no Brasil, 7.465 e 806 vidas ceifadas até o presente momento. Nós estamos aí na terceira colocação do ranking mundial em países que mais perdem vidas, estando à frente somente aí os Estados Unidos e a Índia. Então, queridos, nós estamos vivendo um ano onde muitas vidas elas foram ceifadas. Muitas vidas partiram para os umbrais da eternidade de forma catastróficas, de formas alarmantes. E, queridos, quando nós olhamos dentro dessa pandemia também, nós vemos a rapidez pelo qual as pessoas têm perdido a sua vida. As pessoas elas vão para o hospital ali, dentro de 15, 20 dias ali, elas têm as suas vidas ceifadas. É muito rápido e várias notícias estão aí sendo registradas de pessoas que estão perdendo as suas vidas. Então, no final deste ano, nessa última reflexão, nessa última meditação, nós queremos pensar com a amada igreja a respeito deste tema: não desperdice a sua vida. Queridos amados, se Jesus estivesse aqui conosco, o que Jesus diria a respeito dessas calamidades? E então é o primeiro tópico que nós vamos estar estudando a nossa reflexão. O que Jesus deseja que aprendamos com essas calamidades. Se nós formos abrir a Bíblia, a palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, dos versículos 1 a 5, nós veremos o que Jesus diz a respeito de calamidades. Lucas capítulo 13, de 1 a 5. Nos diz assim o texto da palavra de Deus: naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com o sacrifício deles. E Jesus respondeu: vocês não pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos quantos outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês perecerão. Queridos, se nós fôssemos olhar assim friamente esse texto, nós iríamos dizer: que Jesus cruel, né? Jesus não tem sentimento. Diante de uma situação calamitosa, ele simplesmente fala a respeito disso, fala dessa forma, dessa maneira. Queridos, nosso mestre Jesus, ele podia chorar muitas vezes por perdas dolorosas das pessoas, como nós vimos aí no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 41, quando nós vemos em João, capítulo 11, versículo 35, e a Bíblia diz que claramente, lá quando Paulo recomenda aos romanos que nós devemos chorar com os que choram. Mas quando as emoções torturantes são amenizadas um pouco, as perguntas vêm. E Jesus não resolve a questão com sentimentalismo. Ele lida com a realidade final. Ele lida com o Deus julgando o pecado e o julgamento da salvação. Não que Jesus seja duro ou insensível, porque como nós podemos ver nestes textos, Jesus se sensibilizava, Jesus tinha compaixão das pessoas pelo seu sofrimento, mas ele tratava as pessoas de acordo com os seus propósitos, de acordo com os seus parâmetros, e não são as calamidades que iriam assim afetar o coração de Jesus, mas muito pelo contrário,
as calamidades elas existem em cumprimento das próprias profecias que Jesus já advertiu que elas haveriam de acontecer. Enquanto nós vemos aí muitas e muitas vidas sendo ceifadas por causa aí deste coronavírus, às vezes a gente pergunta, será que Jesus não vai se sensibilizar com isso? Sim, queridos, ele se sensibiliza. Mas o que é mais importante é você estar preparado para enfrentar um coronavírus. Será que Jesus não se sensibilizou com essas tragédias que aconteceram no mundo no decorrer de 2020? Sim, Jesus se sensibiliza, mas muito mais que sensibilizar-se, Jesus quer que o ser humano esteja preparado para enfrentar a calamidade do seu dia a dia. Porque, queridos, Ele não nos fez para vivermos prisioneiros em uma redoma de vida, nos protegendo completamente de qualquer situação que a vida há de nos trazer. Mas Ele nos fez e nos advertiu para que nos fortalecêssemos, animássemos e nos preparássemos para enfrentar dias maus e dias difíceis. Ele diz com efeito: você está surpreso com a morte dos galileus? Você está surpreso com a morte daqueles que foram esmagados quando a torre de Siloé caiu? Vou dizer-te que você deveria ficar surpreso. Fique surpreso porque a torre não caiu, é sobre vocês. Se vocês estivessem naquele local ali, a torre caísse sobre vocês, aí sim vocês deveriam ficar surpresos. Queridos, Jesus não está assim, sendo insensível. Mas Ele está advertindo para que todos nós estejamos assim preparados para enfrentar a dificuldade, preparados para enfrentar o dia mau quando ele vier. E ao chegarmos ao final de um ano, onde nós temos aí várias catástrofes que aconteceram e ainda estamos dentro de uma grande pandemia, o desafio para nós é não desperdiçarmos as nossas vidas. A nossa irmã Cláudia hoje ela trouxe palavras de advertências para as nossas vidas no sermão de hoje pela manhã. E a palavra que o Senhor também coloca em nossos corações são palavras de advertências para nós fazermos um balancete de verificação das nossas vidas e analisarmos como temos vivido. Será que nós estamos desperdiçando as nossas vidas? Como milhares e milhares de pessoas que estão tendo as suas vidas simplesmente ceifadas e não puderam usufruir ou desfrutar daquilo que Deus preparou para elas durante toda a vida. Queridos, essas calamidades elas também servem para nos advertir a respeito da brevidade das nossas vidas e para nos advertir de que nós não temos o domínio das coisas sobre nós. Ao invés de ficarmos culpando a Deus, nós devemos reconhecer que todas as coisas pertencem a Ele. E aí nós entramos no segundo tópico, em que nossas vidas, elas pertencem a Deus. Sim, queridos, sua vida ela está nas mãos de Deus. Está suspensa por um fio da sua graça soberana. Deus possui cada alma. E Ele nos fez, e nós pertencemos a Ele, em virtude dele ser o nosso Criador. Ele pode dar e tirar a vida como quiser, de acordo com a sua infinita sabedoria. E Ele nunca faz mal a ninguém. Ele criou a vida humana e decide para que serve a vida humana. Queridos, talvez isso soe até grosseiramente ao seu coração. Mas eu te desafio ao chegar no final deste ano e reconhecer a soberania de Deus. Reconhecer que o nosso Deus, Ele age soberanamente sobre todas as coisas sobre a face da terra, inclusive sobre a minha vida e a sua vida. E se aprove a Ele permitir que essas catástrofes acontecessem durante todo este ano. Se aprove a Ele permitir que nós estivéssemos adentrado a essa pandemia. Ele tem um propósito em todas essas coisas. Porque, como nós já falamos, Ele é soberano. E se porventura, queridos, se nós estamos vivos nessa hora, é porque nós estamos seguros
debaixo da graça soberana de Deus. Segundo a sua bondade, segundo a sua misericórdia, Ele tem permitido que as calamidades ainda não tenham afetado as nossas vidas. E nós assim possamos permanecer sobre a face da terra. E agora eu te pergunto, permanecer para quê? Permanecer para quê? Volto a te desafiar. Não desperdice a sua vida. As nossas vidas, elas pertencem a Deus. Quando Jó ele perdeu seus 10 filhos, ali em uma calamidade, quando a sua casa desabou, ele rasgou o seu manto, a sua cabeça foi ao chão, e ele disse ao Senhor: o Senhor o deu, o Senhor o tirou, bendito seja o nome do Senhor. Está registrado lá em Jó capítulo 1, versículo 20 e 21. E mais na frente, no capítulo 12, no versículo 10, ele diz: o Senhor deu, o Senhor tirou. Ou como Jó diz mais tarde: nas suas mãos está a vida de todos os viventes e o sopro de toda a humanidade. Queridos, nosso Deus ele é soberano e Ele age na humanidade conforme lhe apraz. Quando Ana, lá em 1 Samuel 2,6, ela se coloca agradecida a Deus pelo seu filho Samuel, ela diz, né, o Senhor mata e o Senhor preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. A expressão, assim, então, da total dependência da soberania de Deus, da serva dele, Ana. E nós vemos também em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39. Vejam agora que eu sou o único, eu mesmo, não há Deus além de mim. Faço morrer e faço viver, feri e curarei, e ninguém é capaz de livrar da minha mão. Então, queridos, todos estes versículos, ele destaca o que? A soberania de Deus. E mais lá na frente, em Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 16, diz, né? Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês não sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna, né? É Tiago, irmão de Jesus, escrevendo na sua carta, no capítulo 4, versículos 13 e 14. Queridos irmãos, nossas vidas pertencem a Deus. E Ele tem o direito de nos levar quando quiser. Sua vida pertence a Deus. Ele decide para que serve a sua vida. Nesse ponto da mensagem nós queremos lembrar, né, do nosso saudoso irmão que agora já está na glória, né? O irmão partiu esta semana e às vezes a gente se pergunta, né, por que Deus levou agora? Porque, queridos, chegou o seu momento. A Deus pertence o dar e o tirar a vida. E eu me lembro que num dia anterior em que ele partiu, Deus mais uma vez falou ao meu coração, quando a gente estava sempre orando, pedindo a Deus, Senhor, cura, Senhor, restaura a saúde, Senhor, restaura. E um dia anterior, Deus falou ao meu coração que eu deveria orar diferente, que eu deveria agradecer a Deus pela vida do irmão e pedir que Deus faça a vontade dele soberana na vida dele. E, queridos, quando foi assim no outro dia, nós recebemos assim então a notícia de que o irmão havia partido para os umbrais da eternidade. Então, queridos, é dessa forma. Deus, ele age soberanamente. Ele permitiu que o irmão estivesse vivendo todos esses anos
conosco, mas chegou o momento que cumpriu-se a sua jornada, cumpriu-se a sua missão, a sua casa, a sua família. Como nós vimos ali naquele velório, a sua família já estava toda cuidada, a sua família já estava toda amparada. O irmão preparou, como diz a nossa irmã Elisângela, né? O irmão preparou, deu oportunidade para todos estudarem, trabalharem, produzirem na sua vida. E ela comentando, até o cantinho para ele ali no cemitério, ele já tinha também reservado e comprado, e já deixado tudo prontinho. Então o irmão chegou o momento em que Deus haveria assim de então levar a sua vida, e aprove a Deus o levar e deixar esse exemplo glorioso para nós. Mas querido, eu pergunto agora com a sua vida. A vida do nosso irmão Tião não foi desperdiçada. Nós vimos que até o último momento ele caminhava com seus próprios pés enquanto teve forças para a casa do Senhor. Ele cuidava da sua família, ele cuidava da sua casa, ele cuidava dos seus negócios. O pensamento dele estava fitado no reino de Deus. Então nós vemos que a vida dele não foi uma vida desperdiçada, foi uma vida frutífera. E chegou o momento, Deus assim para si o levou. E agora eu te pergunto, e você, querido, será que você, meu irmão, tem desperdiçado a sua vida? Como tem vivido a sua vida? Volto a lembrar, nossas vidas pertencem a Deus. E Ele tem o direito de nos levar ou de nos deixar a viver enquanto Ele assim quiser. Sua vida pertence a Deus, a Ele decide para que serve a sua vida. E eu te pergunto, para que serve a sua vida? Queridos, caminhando para mais um tópico da nossa meditação de hoje, já caminhando para o final, nós chegamos a um tópico em que diz, não desperdice. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 15 diz, se ele estivesse aqui, ele poderia mostrar isso com essas palavras. A vida de uma pessoa não consiste na abundância dos seus bens. Acumular coisas não é o objetivo da sua vida. Então ele pode contar essa parábola. A gente entra aqui agora em Lucas 12, dos versículos 16 a 21. Então lhes contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba, alegre-se. Contudo Deus lhes disse, insensato, essa noite a sua vida lhe será exigida, e então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 16 a 21. A vida não é para o acúmulo de coisas, queridos. Essa noite a sua vida será exigida de você. E então, de quem serão esses bens? Nenhuma pessoa em seu leito de morte jamais foi consolada por suas posses. Então, queridos, pensando a respeito do tema não desperdice, como você tem vivido a sua vida? Não desperdice a sua vida. Como você tem vivido a sua vida? Será que você tem vivido somente para agariar bens materiais? Será que você tem vivido somente pensando no material, no perene, no agora? Queridos, a advertência da palavra de Deus para este último domingo é: não desperdice a sua vida. O Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24 e versículo 26 diz: se alguém quiser vir atrás de mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida.
Então, queridos, aonde está o tesouro do seu coração? Aonde você tem focado a sua vida? Será que você tem aproveitado de fato a sua vida e vivendo para a glória de Deus? Ou você está desperdiçando a sua vida, preocupando-se em acumular víveres, em acumular somente para essa terra? John Piper, ele diz uma frase que diz o seguinte, essa frase está na sala da sua casa: só uma vida logo passará, só o que foi feito por Cristo vai durar. Como está a sua vida, meu irmão? A sua vida, ela é uma única vida. E como nós já falamos no decorrer dessa mensagem de hoje, a sua vida pertence a Deus. Se nós estamos aqui hoje, nesse exato momento, é porque aprove a Deus, segundo a sua misericórdia, permitir a vida, o fôlego de vida sobre nós. E agora eu te pergunto, você está desperdiçando a sua vida ou você está vivendo para a glória de Deus? Aonde você tem nutrido as forças da sua vida? Será que em você mesmo e neste mundo ou nas coisas celestiais, nas coisas de Deus? Não desperdice a vida. Você tem uma chance de viver sua vida e logo depois virá o julgamento. E quando Deus o chamar para prestar contas, o que você apresentará a Ele? O que você apresentará a Ele? O que você vai ouvir do outro lado da boca de Deus? Então, queridos, não desperdicem a sua vida. Poucas coisas me fazem tremer mais do que a possibilidade de pegar esse dom único da vida e desperdiçá-lo. Encontrar Jesus Cristo cara a cara, com as cicatrizes dos pregos nas mãos. E da nossa parte, o que vamos apresentar? As cicatrizes dos pregos nas mãos de Jesus mostra-nos que a sua parte foi feita. E quando Ele nos examinar, e quando Ele julgar as nossas vidas, o que de nós vamos ter feito? Caminhando para o final, qual é a essência da vida não desperdiçada? O que é a vida não desperdiçada, queridos? Com que se parece? Qual é a essência da vida não desperdiçada? Uma vida que se coloca o valor infinito de Cristo com exibição para o mundo ver. A paixão da vida não desperdiçada é exibir com alegria a excelência suprema de Cristo pela maneira como vivemos. A vida nos é dada para que possamos usá-la para dar valor a Cristo. Os bens nos são dados para que, pela forma como usamos, possamos mostrar que não são nosso tesouro, mas Cristo é o nosso tesouro. O dinheiro nos é dado para que o usemos de forma que mostre que o dinheiro não é um tesouro, mas Cristo é o nosso tesouro. E, queridos, caminhando para o fim, nós vemos Filipenses capítulo 1, versículo 20 e 21, Paulo diz: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado, pelo contrário, com toda a determinação de sempre. Agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, pela minha vida, pela minha morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses capítulo 1, versículo 20 e 21. Então, meu irmão, como tem sido a sua vida? Como tem sido a sua forma de viver? Será que você está desperdiçando a sua vida? Ou você tem vivido para a glória do Senhor? Como você tem vivido? Quer com vida, quer com morte, você glorifica a Deus? Se a catástrofe lhe bater às portas, o que acontecerá com a sua vida? O que acontecerá? Você está preparado para o encontrar-se com Deus? Você está preparado para apresentar diante de Deus aquilo que você produziu aqui? Cristo será mais magnificado em você em sua morte, quando você estiver mais satisfeito nele? Ou na sua morte, quando Cristo não é mais precioso para você do que a vida que você pode oferecer?
Só você, meu irmão, só você, meu amigo, pode responder em que grau está a sua vida. Agora eu te pergunto, você vai jogar fora a sua vida? Ou você vai querer vivê-la de forma que venha glorificar o nome de Deus? Eu o desafio a aproveitar a oportunidade que Deus está dando para a sua vida e não desperdiçá-la, mas viver de forma que venha glorificar a Deus. Que em todo o seu viver você venha glorificar e exaltar a Deus. Estamos para iniciar aí mais um novo ano. E o desafio de Deus para a sua vida é: não jogue fora a sua vida, mas aproveite as oportunidades. Como a irmã Cláudia falou lá hoje pela manhã, não espere a virada do dia 31 para o dia 1º, para aí sim, a partir deste dia, começar a fazer algo diferente. Não, mas a partir de agora, tome consciência do presente que Deus tem dado e não desperdice o dom da vida que Ele tem dado a você. Lembre-se, quantas vidas já foram ceifadas no decorrer do ano e Deus tem dado a você, a mim, a oportunidade de vida sobre a face da terra. Agora, qual a forma que nós estamos vivendo? Estamos glorificando a Deus em nossas vidas ou estamos desperdiçando as nossas vidas? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, para que em toda a nossa vida nós não a desperdicemos, mas muito pelo contrário, vivamos para glorificar e exaltar o nome do Senhor. E se você deixar Deus ser exaltado em sua vida, a glória dele brilhará e resplandecerá sobre toda a face da terra, através da sua vida, meu amado irmão. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pelo dom da vida que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Jesus, pela vida de cada um dos meus amigos, cada um dos meus irmãos, que nesta hora, Jesus, tenha a oportunidade de desfrutar desse presente gracioso que o Senhor nos deu, que é a oportunidade de vida. E, ó Pai amado, ao chegarmos ao final de mais um ano, ajuda-nos, ó Pai, a refletirmos naquilo, ó Pai, em que temos desperdiçado as nossas vidas. Vivemos de forma que só dá prazer a nós mesmos. E ajuda-nos, ó Pai, a mudar isso a partir de agora, tomando assim uma nova posição em nossas vidas, de não desperdiçarmos nenhum minuto sequer do nosso viver, mas que possamos vivê-lo para glorificação, para exaltação do nome santo e precioso do Senhor sobre toda a face da terra, para que assim o Senhor faça refletir até os confins da terra a luz do Senhor que há em nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe.